Você já se perguntou quem é o chefão de toda a Marvel? Quais são as entidades que literalmente são onipotentes? Bom, esses caras realmente existem e hoje eu vou te mostrar as 12 entidades cósmicas mais poderosas de toda a Marvel. E você vai perceber que estamos falando de níveis de poder, sabe, absurdos. Vem comigo que você vai descobrir cada um desses personagens e do que eles são capazes. Vem comigo. Fala aí, nerds, aqui é o Daniel. Então, pessoal, quem nunca ficou se perguntando, né? Qual é o Vingador mais forte? Qual é o X-Men mais poderoso? Sempre existe esses rankings de poder que as pessoas fazem para saber quem é mais forte que quem. Porém, hoje nós vamos subir um pouquinho só o patamar e vamos falar das pessoas, né? No caso, entidades que são realmente poderosas. Hoje eu trouxe um vídeo aqui completo com as 12 entidades cósmicas mais poderosas de toda a Marvel. Nós estamos falando da Elite. Tá falando da Elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui. Aquele patamar que ninguém consegue ultrapassar. Lógico que eu já quero avisar, né, antes que vocês fiquem me xingando aqui nos comentários, que isso aqui não é o ranking. Eu não vou falar qual entidade é mais forte do que a outra, porque, cara, isso é quase que impossível. Muitos desses personagens, muitas dessas entidades tem um poder que, tipo, anula o outro. Então é muito difícil você falar. É como se eu tentasse falar, ó, a entidade do tempo vence a entidade que governa o espaço. Como que eu vou falar isso? Então, para não acabar falando merda, é melhor eu não falar nada. Eu só vou falar quais são essas 12 entidades, uma lista aqui para você, tá bom? Porém, pelo menos um desses todos aqui eu posso afirmar com toda certeza que ele vence a Marvel inteira. Então fica comigo até o final que você vai descobrir quem é o Deus total de toda a Marvel, tá bom? Se inscreve aqui no meu canal, porque aqui você não vai perder mais nenhum vídeo como esse, porque eu vou estar trazendo um vídeo também das entidades da DC. Então se você não quer perder, se inscreve aqui antes de começar o vídeo, tá bom? E manda pro amigo seu também. Knu. Knu é o deus dos simbiontes, né? Praticamente o papai ali de todos os simbiontes que a gente conhece, como Venom, Carnificina, entre outros. Knu é tão velho quanto o próprio universo. E ele vivia no universo, né, completo de escuridão ali, praticamente dormindo, hibernando. Porém, um dia ele teve a sua paz atrapalhada pelos celestiais ao criarem a luz e a vida do universo que a gente conhece. Porém, isso simplesmente irritou muito ele, né, porque praticamente tirou ele da sonequinha dele ali. E com isso ele pegou a sua necroespada, ele fez uma espada só de energia das trevas ali e decapitou um dos celestiais. E praticamente é aquela cabeça gigante que a gente viu lá nos Guardiões da Galáxia. Tem muita grande chance de ser aquela lá, tá bom? Knu também tem o poder de criar simbionte a partir do nada, é meio que como se fosse uma coisa que sai dele próprio, já é da natureza mesmo dele, e ele faz simbiontes que são capazes de controlar quem eles forem domar, tipo, são parasitas de verdade, são muito poderosos, como a gente viu lá na saga do Rei das Trevas, que o cara é muito sinistro, quando ele conseguiu usar os seus simbiontes para controlar outros super-heróis da Terra. Então o cara tem que estar nessa lista com certeza. Abraxas. Abraxas nasceu quando existia somente um universo, né? E ele acabou se dividindo, dando origem ao multiverso. Abraxas nasceu meio que com a função de ser a personificação da destruição, meio que o oposto, né, da entidade chamada de Eternidade e Infinito. Com isso, né, esse ser cósmico chamado Eternidade, que eu já vou falar sobre ele, explicar tudo sobre essa entidade, ele criou algo que fosse capaz de prender o Abraxas em todos os universos, para que ele não ficasse andando por aí, já que o cara ele ama a destruição, né? Então não é bom deixar o cara fazendo o que bem entende. Esse algo era o Galactus. E tipo, o Galactus acabou, o original, né, ele acabou sendo morto pelo Abraxas, que matou ele em todos os multiversos. E acabou se libertando, tipo, isso deu uma baita dor de cabeça para todas as entidades. Tipo, o cara é tão ruim que as próprias entidades têm medo dele. Então, o cara é com certeza a pedra no sapato de todas as entidades. Esquecimento. Esquecimento, né, ou mais conhecido no inglês original como Oblivion, é uma entidade que nasceu junto com o universo também, e é até meio que complicado explicar o que ele é, porque tipo, o cara é simplesmente o próprio nada. Sim, pessoal, o cara é a personificação do nada. Pra você, deixa eu explicar completamente, porque isso é meio confuso. O esquecimento é meio que a personificação ali do vácuo, e o esquecimento às vezes é bem parecido ali com a morte, às vezes até age igual a ela, tipo, ele praticamente tem a mesma função. Porém é um cadinho um pouco diferente, porque como você sabe, né, querendo ou não, quem está morto ainda existe, meio que seja em um outro plano astral, essas coisas assim, ela morreu, ela passou para um outro plano, que é o plano da morte. Porém, quem foi esquecido simplesmente para de existir, e isso é exatamente o que ele é.
ele é totalmente o oposto da eternidade e infinito, já que essa eternidade é a personificação de tudo que existe e ele é a personificação do que não existe. Ele vive em um lugar chamado de vácuo exterior e gosta de ficar mais na dele, tipo lá, deixa ele quietinho lá. Porém, às vezes ele começa a aparecer e começa a manipular alguns personagens muito poderosos. Eternidade e infinito. Já que eu tô falando tanto dela, né, vamos entender quem é essa entidade cósmica. No caso, né, eternidade e infinito não é uma só entidade, e sim dois. Eles são dois irmãos, né, que são entidades, e eles vieram também desde o começo do universo. Porém, imagina que agora, né, que o universo, tudo da Marvel que a gente conhece, todos os personagens, tudo isso, conseguiu pensar em toda a Marvel? Bom, todos esses personagens, planeta, galáxia, tudo isso existe simplesmente dentro deles. Sim, pessoal, eternidade e infinito são a personificação de tudo o que existe. E tudo que existe é o que eles são. Fora a eternidade também, tipo, é praticamente a mamãe ali do Galactus. Como eu falei que ela criou o Galactus, se bem que às vezes eles mudam um cadinho essa origem aí do Galactus, porém é basicamente isso, ele tem muita ligação com a eternidade. Vimos também a eternidade aparecendo agora em Thor 4, Amor e Trovão, quando Gorr, o carniceiro dos deuses, foi até ela fazer o seu pedido, pedir para que acabasse todos os deuses. Lógico que mudaram muito de quem é o personagem, porque nos quadrinhos ela não é assim, ela não é um gênio da lâmpada. Porém, quiseram botar isso pro cinema. Vamos ver o que vão fazer com ela no futuro, né? Celestiais. Agora vamos falar dos nossos cabeças de lata, né? Que apareceram agora no filme dos Eternos e se mostraram bem poderosos, né? Como nós vimos lá, eles criando galáxias e sóis com as próprias mãos. Então os caras são bravos. Estamos falando agora não somente de um personagem, um ser, e sim de uma raça inteira de personagens, né? Os Celestiais são basicamente responsáveis por toda a vida que existe no universo da Marvel. Eles são os que criaram, né, a vida nas galáxias, criaram os planetas, criaram tudo. Fora que eles vieram para a Terra há milhares de anos atrás e colocaram seus Eternos aqui também. Fora que uma coisa bem interessante, se você não sabia, foram eles os responsáveis pela criação do Gene X. Sim, pessoal, todos os mutantes da Marvel existem por causa dos Celestiais, então é bem legal saber disso. Lógico, né, que eles não são tão poderosos assim como alguns dessa lista aqui que eu vou falar, porque tipo, eles são muito sinistros, mas eles podem ser mortos, como já foram nos quadrinhos, né? Porém, com certeza, enfrentar todos eles ao mesmo tempo não é nem um pouco fácil. Isso sem falar dos Celestiais que enlouquecem com o passar dos milhões e milhões de anos e se tornam ainda mais perigosos do que os Celestiais comuns. Então os caras têm que ser respeitados sim. Fulcrum. Já que eu falei dos Celestiais, por que não falar do seu papai, o seu criador? Sim, pessoal, Fulcrum foi o criador de todos os Celestiais e dos Vigilantes também. Muitas pessoas acreditam também que o Fulcrum seja o próprio Jack Kirby, né, nos quadrinhos, tipo uma homenagem a ele dos quadrinhos, já que ele também já se materializou como um humano e foi chamado de Jack, né? E como você sabe, Jack Kirby, ele foi o criador dos Eternos nas HQ, então seria uma baita referência. Fulcrum é declarado como onipotente e onisciente e sempre foi um deus do bem e que buscava que uma das suas criações, né, que ele criou com propósito, superasse esse propósito, superasse esse objetivo pelo que eles foram criados, né? No caso, né, o Celestial Tiamut surpreendeu ele para que um dia ele pediu para que poupasse a Terra, porque ele amava a Terra. Com isso, Fulcrum deu um lugar de honra para Tiamut, né, porque ele passou do que ele foi programado para ser. Então, Tiamut também é um Celestial bem legal. Força Fênix. Se você é um fã dos X-Men, com certeza você conhece essa aqui muito bem, né? Porque essa daqui já veio desde as antigas. Estamos falando agora da Força Fênix, uma energia que foi forjada pela paixão e pela vontade do universo e praticamente tem poderes ilimitados, inclusive de alterar a realidade, abrir buracos negros, sabe? Ela pode fazer muita coisa e que se realmente precisar, olha o tamanho do poder dela, ela pode ir para o futuro e usar as energias de bilhões e bilhões de seres que ainda vão nascer e usar esse poder no presente. Cara, isso é muito roubado, né? Chega a ser meio que um hack da vida. Porém, meio que ela tem uma fraqueza, se bem que a gente não pode chamar isso de fraqueza, né? O problema é que ela tem que usar esse poder dela
Só que ela precisa de um hospedeiro para fazer isso, ela precisa se materializar para conseguir canalizar alguma coisa desse gênero assim. E como nós sabemos, né, ela já teve vários hospedeiros, já teve o Kid Ômega, já teve vários, porém o hospedeiro perfeito sempre foi a Jean Grey. Tribunal Vivo. Bom, acho que o nome já diz muito bem sobre o que ele é, né? Ele é simplesmente um tribunal vivo, um juiz. Porém, não é só juiz simplesinho, não. Ele é o juiz de todo o multiverso. Para você ter uma noção, ele é o porta-voz do Deus Supremo de toda a Marvel. E ele foi criado para botar ordem em tudo. Para você ter uma noção também, né, lá na Saga do Infinito, quando o Thanos usou as Joias do Infinito, sabe, com a manopla, tudo isso, ele foi o responsável de julgar aquela situação e para ver o que aconteceria com a manopla e com as joias. E até criou um relógio chamado de Relógio do Infinito para vigiar esses outros artefatos cósmicos, né, outros artefatos mágicos. Tribunal Vivo, né, é a própria personificação do multiverso e só existe um dele para todos os universos existentes. Então o cara cuida de tudo, né? Ele também apareceu agora na Marvel, né? Lá em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, agora no cinema. E foi bem legal ver, a gente ver aquelas cabeças flutuando lá. Então eu espero que coisas grandiosas venham pra ele pro futuro, né? Porque o cara é bravo demais. Beyonder. Agora um ser que consegue ser até mais poderoso do que o próprio Tribunal Vivo. E por alguma razão, nenhum dos outros seres, né, que cuidam do universo tenta impedir de fazer as coisas que ele faz. E tipo, é meio que como se eles não pudessem, né? Estamos falando agora do Beyonder, sendo mais específico aquele antigo lá das Guerras Secretas, que fez aquela bagunça lá que você já conhece, né? Onde ele criou um planeta só para pegar os personagens mais poderosos da Terra e botar para lutar, tipo, ficou comendo a pipoca lá e ficou vendo os caras lutar. Beyonder tem o poder de manipular a realidade e de fazer praticamente, literalmente, tudo o que ele quiser. O cara pode fazer tudo, o cara é praticamente onipotente, né? E muitas dessas coisas são bem desastrosas. Tipo, o cara vive fazendo uma bagunça, né? E outros seres como o próprio Tribunal Vivo e Eternidade não fazem nada. Então, talvez seja porque não podem, né? Beyonder é meio que a materialização de uma dimensão chamada de Reino dos Beyonders. E hoje em dia, né, não só existe mais um Beyonder, e sim uma raça inteira. Sim, pessoal, uma raça inteira de Beyonder. Imagina só, se um já faz estrago, imagina uma civilização inteira desses seres cósmicos. Mestre Ordem e Senhor Caos. Novamente falando de seres que não são só um, e sim dois. Esse daqui também é outro, né, que tipo, sem um, o outro não pode existir. Estamos falando agora de dois seres que são os responsáveis pela balança do universo, para sempre equilibrando tudo o que acontece, para que não haja nem muito caos e nem muita ordem no universo. Essa balança tem que estar sempre equilibrada. Inclusive, eles sempre estão interferindo nas coisas, tipo, quando eles começam a perceber que alguma coisa saiu do controle, eles vão lá e botam de novo para que a balança fique certa, só que isso tudo de forma silenciosa, bem na surdina, né? De um lado nós temos uma cabeça que parece ser meio humana ali, que é o Senhor Ordem, e do outro uma cabeça bem medonha, que é o Senhor Caos. Se precisar para manter a balança equilibrada do universo, esses dois seres até batem de frente com outros seres mais poderosos que eles. Os caras não tem medo não, só tem que manter a balança equilibrada. Morte. Agora chegamos na entidade que com certeza é a única certeza da vida, né? A Morte. Uma das entidades mais poderosas de toda a Marvel e que tem um poder sobre tudo que está morto no universo. Tudo que está morto, ela toma conta. Inclusive, ela pode até ressuscitar quem ela quiser e quando ela quiser. Ela normalmente é mais conhecida, né, porque todo mundo conhece aquele caso amoroso do Thanos, do Titã Louco, com ela. E se você não sabe aquele lance dele querer as Joias do Infinito, sabe, querer usar a manopla para matar metade do universo, toda essa bagunça toda nos quadrinhos foi só para impressionar ela. Tipo, olha, tudo isso por causa de uma mulher, né, entre aspas. Sim, pessoal, isso tudo foi só para chamar a atenção dela, só que mesmo assim ela ainda ficou com o Deadpool. Por causa disso, o Thanos meio que ficou bolado ali com o Deadpool, porque, poxa, sacanagem, né? E amaldiçoou ele com a imortalidade. Porém, tipo, para que assim ele nunca ficasse com a sua amada, né? Foi uma estratégia bem inteligente. Lógico, né, que hoje em dia, né, o Deadpool não é mais imortal, essa maldição já não está mais com ele. The One Above All. Agora chegamos no ápice, no limite do limite de poder, no Deus Supremo de
toda a Marvel, cara. Tipo, ninguém consegue jamais chegar nesse patamar. O cara é brabo demais. Até porque foi ele que criou tudo, né? The One Above All é, tipo, traduzindo literalmente do português, é tipo o um acima de todos. Porque é isso que literalmente ele é. The One Above All tem poderes ilimitados, o cara é completamente onipotente e pode fazer literalmente tudo o que ele quiser. Como tipo, simplesmente, né, uma vez que ele fez, que ele tirou o poder da manopla do infinito, das joias, só porque ele quis, ele falou, quer saber? Vai ficar sem poder mesmo. Tipo, isso não é nada pra ele. São raras as vezes, logicamente, que ele aparece nos quadrinhos, porém, tipo, algumas vezes ele já até se materializou e apareceu como humano na Terra, para falar com uma pessoa lá em particular. Agora você consegue imaginar quem é essa pessoa? Essa pessoa era o Peter Parker. Cara, imagina você ser aconselhado pelo próprio Deus pessoalmente. Foi exatamente isso que aconteceu com Peter Parker, né, o nosso Homem-Aranha. Que sensacional, né? Muitas pessoas também, né, falam que o Toa, né, que é o The One Above All, é a personificação do Stan Lee e do Jack Kirby, já que foram eles, né, os criadores de toda a Marvel. Então faria sentido, né? Já que, entre aspas, eles são os deuses do universo da Marvel, porque foram eles que criaram tudo. Então se você gostou desse vídeo aqui, fica comigo essa semana aqui, porque ainda essa semana eu vou estar trazendo um vídeo das entidades da DC também. E se você não quer perder, se inscreve aqui e mande para um amigo seu se você gostou desse vídeo. Isso me ajuda demais, falando sério, tá bom? Valeu!